cachorro ou um gato, ou um patinho, ou um pintinho, né? Que as pessoas dão no Dia das Crianças. Gente, é uma vida ali. Isso não deve ser dado como presente. A criança, ela vai achar que aquilo é brinquedo. E eu já vi acontecer muito acidente, né? De deixar cair, de maltratar. Porque a criança está ali fazendo as coisas, ela não tem muita consciência do que está fazendo. E os pais não vigiam. Trata aquele animal como um brinquedo. Animal não é brinquedo. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais. Eu sou Polly Rezende, mentora e impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e este é o podcast que te impulsiona. Além de dar voz ao seu legado, você também impulsiona outras mulheres. E hoje estamos aqui com Rita Araújo, que para dizer melhor quem é Rita Araújo, eu já passo a palavra para ela. Rita, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Então, conte pra gente quem é Rita Araújo e o que faz Rita Araújo. Bom, eu sou médica veterinária integrativa, trabalho com nutrição, trabalho com dietoterapia chinesa e clínica geral. Eu já trabalho há 34 anos. Já estou há 34 anos no mercado e trabalhando desde sempre. Desde que eu me formei, eu já trabalho com pequenos animais, cães e gatos. Legal. Eu já te sei aqui a curiosidade quando você diz dietoterapia chinesa. Conta pra gente aí, pra gente entender melhor um pouquinho o que é dietoterapia chinesa. É a primeira vez que eu escuto esse termo. É um nome complicadinho, mas os chineses, eles tratam os alimentos de forma muito natural. Então, resumindo, a dietoterapia chinesa, ela traz saúde e bem-estar para as pessoas e para os animais através dos alimentos. Esses comuns, normais, que a gente tem em casa, que a gente cultiva, que a gente compra no mercado, na feira. Então, assim, traz muita saúde, muita energia através deles. É o princípio geral da saúde da dietoterapia chinesa, é esse. Interessante. E aí, então, na verdade, só por curiosidade mesmo, porque eu não entendo nada, né? Nem bicho de estimação, nem animal de estimação eu tenho ainda. Sabe que está perdendo. Então você não é adepta às rações ou as rações elas já têm essa preocupação dessa dietoterapia? Como é isso? Só pra gente entender. São coisas diferentes. Existem rações muito boas no mercado, existem rações médias, existem rações ruins. E as pessoas estão muito acostumadas a darem ração porque é mais prático, né? É um produto de prateleira, né? Então, assim, ele não tem a energia que um alimento natural tem. Uma ração, ela não é um alimento que te traz energia do alimento. Como, por exemplo, se você fizer uma alimentação com verduras, legumes, proteína animal, essa energia é diferente. Então, eu não vou nunca dizer que a ração é um alimento que não deve ser utilizado. Não, tem indústrias maravilhosas de ração que eles fabricam os alimentos adequados, as pessoas estão acostumadas a isso, inclusive algumas pessoas acham que a ração é o melhor alimento e, na verdade, a ração é o alimento mais prático, porque você trabalha muito, você não tem tempo para poder fazer uma alimentação mais adequada. E você compra ali a ração, coloca dentro da sua casa e vai, tira do saco, bota pro cachorro, bota pro gatinho e tá tudo certo. Né? Mas não é a mesma coisa que você dá a sua energia na hora de você fazer aquela comida. Porque quando a gente faz um alimento, a gente está dando ao alimento a nossa energia. Você está dando de você para ele. Além da própria energia que o alimento já traz. Um alimento natural, nossa, é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. Ainda é um pouquinho difícil a gente colocar isso na cabeça dos tutores. Inclusive, eu trabalho com telemedicina também e eu faço muito atendimento online, inclusive fora daqui, para pessoas que querem trocar a alimentação natural. Seja porque ela tomou essa consciência ou porque o animal ele passa por um processo de doença qualquer e que há essa necessidade da gente usar uma alimentação mais natural. Então, é uma coisa que a gente faz. Eu nunca vou dizer a você que não dá trabalho sim, porque você tem que parar,
É um processo todo de cálculo que eu faço, né? Uma coisa demorada. Eu levo mais de 1h30 conversando com a pessoa para eu entender a necessidade, para eu entender o animal e para conseguir fazer uma alimentação bem adequada para ele. Então, tudo que eu der para você, você tem que fazer direitinho. Você vai ter que pesar o alimento, você vai ter que pesar os carboidratos, as proteínas, as gorduras. E aí a gente tem que fazer adequado para que supra a necessidade dele. Porque a alimentação a ração, ela já vem com essas coisas. Mas, normalmente, não vem com o que há realmente necessidade para o animal. Por exemplo, a maioria das rações, ela tem um teor de carboidrato muito alto. O animal, ele não precisa desse carboidrato todo para retirar sua energia. O cão, ele consegue retirar sua energia da proteína, das gorduras. O gato nem precisa de carboidrato para isso. Então, se a gente conseguisse fazer a alimentação natural, os animais teriam muito mais saúde, com certeza. Lembrar que há muitos anos atrás, as pessoas davam comida para seus pets, né? Inclusive, às vezes era até resto, não é adequado, mas era resto. E os animais, eles viviam de uma forma diferente. Mas também a gente tinha muito menos animais na casa das pessoas, muito menos animais abandonados, muito menos doenças espalhadas por aí. Então, a ciência avançou, tudo avançou, a medicina veterinária cresceu muito e as rações foram um modo mais prático para as pessoas. Mas a alimentação natural ainda é o que eu recomendo. Muito interessante, porque assim, a gente vê muito, né, hoje, eu não me lembro dessa denominação, né, muitos anos atrás, e o que a gente ouve hoje muito com normalidade, é muito comum a gente ouvir mãe de pet, né? Isso. Então, quando a gente pensa em um filho, né, a gente não pensa em ficar dando só comidas pré-prontas para o filho, né? Exato. Então, já que é mãe de pet, é como se você realmente ali a energia da mãe no preparo do alimento, né? Isso. Então, E eu tenho muitos clientes assim, né? Que eles se denominam mães, pais, tios, avós. Aí eu falo assim, é sua? Não, é minha netinha, é da minha filha. Tem muitas pessoas que não gostam, né? Não, eu não sou mãe, nem sou pai de cachorro e tal. Mas assim, a maioria das pessoas tratam os animais como filhos. Eles estão ali, eles criam, inclusive os grandes, que antigamente os grandes cachorros, os enormes, eram cães de guarda de quintal e tal. Hoje em dia eles são companheiros, eles vivem dentro de casa. Então eles se denominam mesmo pais de pet. E eu chamo como eles querem. Eu sou pai, tudo bem. Eu sou mãe, ok. Eu sou só tutora, sou dona, tá tudo certo. O importante é que você está aqui para dar mais qualidade de vida para o seu animal e vamos trabalhar em cima disso. a gente chama seus pacientes ou seus clientes? Os meus animais? clientes são as pessoas e os meus pacientes são os animais. Não, seus pacientes, no geral, são cães e gatos ou Cães tem... e gatos. Não, eu só trabalho com cães e gatos. Cães e gatos. E aí, dentre cães e gatos, né? Tem alguma diferença nessa adaptação, assim? Nem sei se a palavra seria adaptação mesmo, né? Nessa indicação dessa alimentação mais natural, os gatos ou os cães, assim, porque na minha cabeça é como se os cães fossem mais fáceis de comer, né? Os alimentos que os humanos comem. É verdade. Os cães, eles estão muito mais adaptados ao nosso estilo de vida do que os gatos. Os gatos, ele tem uma domesticação recente, assim, 10 mil anos, mais ou menos. E os cães não, os cães é de muito tempo, do tempo que o homem caçava, né? E ele tinha como companhia os lobos, e os lobos ajudavam na caça, em troca, o homem dava alimento para o lobo, então criou aquela ligação assim, eu te ajudo, você me alimenta. Então, os gatos é mais difícil a gente conseguir fazer alimentação natural, mas a gente consegue, porque o gato ele tem uma exigência maior de proteína. A gente diz que o gato ele é um carnívoro estrito. É um animal que ele tira a energia dele da proteína e da gordura contida ali. Ele quase não precisa ingerir carboidrato. Então, é mais complicado a gente fazer. Não é impossível, mas a gente consegue. Então, você dá carne, de preferência, eu, não é geral, mas eu prefiro fazer alimentação cozida. Eu tenho colegas que são adeptos da BARF, que é alimentação crua, mas isso aí varia muito de um profissional para outro. Nenhuma alimentação é ruim, cada um tem a sua linha de seguir. Mas, assim, os cães, a gente tem uma facilidade maior de fazer essa adaptação do que os gatos.
Não sei também, posso estar falando bobagem, mas você falou aí que os gatos, eles têm uma alimentação mais direcionada para proteína e tem menos carboidrato, porque talvez o hábito do gato é mais, né? Geralmente ele é um animal mais que se aquieta mais, né? Isso. E o gato, ele sempre foi um animal mais solitário. Os cães, eles caçavam em bandos. Então, eles caçavam grandes presas, né? Eles eram grandes caças e eles dividiam aquilo ali. O gato não, como ele não andava em bando, na época que ele era mais selvagem, só selvagem, ele caçava pequenas presas. Então, era o quê? Um passarinho, um ratinho, um inseto. Por isso que o gato, ele come pequenas quantidades várias vezes ao dia. É diferente do cachorro. E às vezes a pessoa faz assim, eu vou dar comida a ele só de manhã e de noite. Ele bota lá a comida. Seja ração, ou seja alimentação natural, ou de manhã ou de noite. O gato não. Ele tem aquela necessidade de ir ali comer um pouquinho, e aquele processo digestivo, o estômago dele é menorzinho. Então, ele fica satisfeito ali naquela hora. Vai, dorme, tira o cochilo dele. Gato dorme mais ou menos umas 16 horas por dia. E aí, depois ele acorda, vai ali, come mais um pouquinho. Então, as pessoas sempre falam, nossa, ele come pouquinho. Não, ele come o que ele sente necessidade, é necessidade energética, né? De manutenção do corpinho dele, manutenção da vida. É aquele pouquinho ali. Ele vai lá, come um pouquinho, descansa, volta. Tudo isso ele traz do passado, né? Que ele fazia esse tipo de coisa. As casas eram muito pequenininhas. Um gato nunca ia conseguir caçar um bichão, porque ele estava sozinho, né? Como é que ele ia aprender, matar? Não tinha como. Então tinha que ser as coisas pequenas e várias vezes ao dia para poder fazer a manutenção energética dele. Muito interessante. E assim, eu tava aqui pensando, né? Será que é importante a gente ter um bate-papo desse com um especialista como você antes da decisão de qual animal que eu vou? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 11 agora em novembro, e Sim. ela já tem uns 3 anos pra cá. Eu quero um animal, eu quero um animal, eu quero um animal, eu quero um animal. Calma, a gente mora num apartamento muito pequeno, né? Não dá pra ter animal ainda, né? Daqui a pouco, quando a gente se mudar, um apartamento maior, quem sabe uma casa, mas por enquanto ainda não tá. Então, assim, nessa decisão, né? Qual animal eu vou ter, qual bicho de estimação eu vou escolher? É importante da gente conhecer, né? Esses comportamentos que você trouxe aí, a diferenciação entre... Fala um pouquinho pra gente dessa... Eu sempre digo assim, se você quer ter um animal em casa, consulte seu espaço, seu tempo, sua disponibilidade para cuidar dele e o seu bolso. Porque não é barato. Você vai ter custos. Você vai ter custos com vacinas, com medicamento. Caso adoeça, você vai ter custo de tratamento. Então, assim, não adianta você ter um animal e depois você não saber cuidar ou então ter que se desfazer. E lembrar que ali tem uma vida, que depende de você. A depender da espécie e da raça que você compre, por exemplo, um cão de porte grande, ele vive menos do que um cão de porte muito pequenininho. Você vai ter ali um companheiro 15, 16 anos. Um gato vive em média 16 anos, 18. Depende mesmo da qualidade de vida dele, depende da genética, depende de muita coisa. Então, é importante você consultar tudo isso, sentar, parar e pensar. Eu vou ter condição de fazer, eu vou ter tempo de fazer, eu vou conseguir levar esse animal para passear, porque o animal ele precisa socializar. Não pode ficar só dentro de um lugar fechado. Ele tem que socializar, ele tem que ver outros animais, ele tem que ver outras pessoas, para que ele se torne um animal feliz, não tenha estresse e não adoeça. É um animal, os cães e os gatos, eles são seres que são sencientes, né? Eles têm sentimentos, eles têm apego às pessoas, ele só conhece você ali, sabe? Você é o mundo dele. Então, há essa necessidade de consultar tudo isso. É um cão de porte pequeno, é um cão que eu vou precisar levar para dar banho, tosar, é um cão de pelo curto. Eu vou ter paciência, o chão vai sujar de pelo? Vai. Vai ter pelo no sofá quando a visita chegar? Vai. E é o tipo da coisa que eu sempre digo. Se você tem um animal, você tem uma visita que não gosta do animal, eu prefiro que essa visita não vá nem na minha casa, porque o meu animal, ele mora ali. Então, se você não vai se adaptar ao meu viver, eu não vou prender o meu animal por sua causa.
Entendeu? E não é um ser antissocial isso. É assim, é um ser que faz parte da minha família. Ninguém prende o filho porque o menino é pintão, porque brinca muito, porque, né, fica falando enquanto a gente conversa. É a mesma coisa. Eu ia falar justamente isso. É É. justamente fazer essa equivalência, né? Como Isso, hoje as pessoas realmente se colocam como pais e mães de pets, né? Então, você exatamente. prenderia seu filho no quarto porque chegou alguém que não gosta de criança, né? Exato. Dificilmente. Exatamente. Tem que ter essa consciência, sim. Que legal. Quando você ouve a frase, Rita, você pode ser mais, né? O que que você, como reverbera aí pra você na sua profissão, né? No que você pensa para, inclusive, os tutores, os pais e mães de pet, as famílias que têm, né, esses animais em casa. Né? Como é que essa frase reverbera pra você quando você ouve você pode ser mais? Eu sinto um impulso, né, para a gente conseguir superar limites e melhorar cada vez mais, aprender para poder você conseguir se atualizar, melhorar seu serviço, dar mais condições de saúde para os animais. Tem tanta coisa nova hoje em dia que a gente pode fazer. Então, é um impulso para a gente superar os limites e lembrar que sempre tem espaço para a gente crescer e melhorar. Perfeito. E para as pessoas que têm animais em casa, cães e gatos, né? Qual seria a indicação mais, vamos dizer assim, mais objetiva, né? Mais direta para que possam ser melhores condutores, possam ser mais na condução, né? No cuidado com esses animais dentro de suas casas. Lembrar que ali tem um ser que sente dor, sente frio, sente fome, sente tristeza. Você tem que aprender a cuidar do animal, tem que saber que ele precisa de uma assistência veterinária que nem uma criança, né? Você não vai viver no veterinário, mas você tem que fazer pelo menos o início. As vacinas básicas, como a gente faz com o bebê, né? As vacinas básicas para proteger ele de doenças que não têm cura. E são doenças horríveis, de tratamentos prolongados, sabe? E alimentar bem e sempre manter limpo. Gato não precisa, tá? Gente, gato não precisa tomar banho, pelo amor de Deus. É completamente estressante para um gato ele tomar banho. Ele se sente sujo. Você tira a identidade dele. A não ser que haja uma necessidade muito grande por causa de um tratamento e que o último recurso seja banho, a gente faz. Mas o animal ele tem que estar sempre limpo, né? Os cães têm que estar limpos, higienizados, sem parasitas, para que eles tenham saúde e que para você gaste menos, né? Se você não cuida bem, você vai gastar mais. E lembrar que um animal ele não deve ser abandonado nunca. Abandono é uma coisa que a gente encontra o tempo inteiro. Os protetores, tem muitas ONGs aqui, e eles estão cheios, lotados de animais, com sofrimento terrível nas ruas, e eles não conseguem nem resgatar todos, porque as pessoas simplesmente abandonam. Época de férias, é muito animal abandonado, sabe? Então, assim, ou você leva com você, ou você coloca numa creche, tem hotelzinho, tem tanta coisa. Então, abandonar, isso, tá pensando em pegar um animal para abandonar depois, ou achar que ele é descartável, é melhor comprar um bicho de pelúcia, porque não vai te dar trabalho nenhum. Cuidar é sempre essencial. Perfeito. É uma conscientização mesmo, né? Isso, as Não tem pessoas têm que se como. conscientizar. Exatamente. É o que eu falo para minha filha até então. Hoje a gente não tem condição, na nossa realidade hoje, né? A gente, pai e mãe, tá fora o dia todo. Sim, Eles estudam o dia todo, ficam integral na escola, porque assim como eu não quero deixar um animal sozinho, eu não queria deixar meu filho, eu não quero deixar um animal sozinho, sim, né? Então, eu falo para ela assim, quando você tiver lá 15 anos, que você vai poder cuidar dele, que você vai poder ficar em casa outro turno para cuidar dele, ok. Mas enquanto isso, ele vai ficar sozinho em casa, coitado. Né? Você gostaria de ficar sozinha, abandonada em casa, né? Tá ali, cuidado, só nos 3 horas que a gente chega em casa, 6h30, 7 horas da noite, 10 horas vai dormir, pronto. Então, só esse contato que o animal vai ter, né? Então, é essa consciência, né? Que hoje, na minha vida, não cabe um animal de sim. estimação. Ainda, né? Aham. Ainda. Quem sabe daqui a um tempo. Você tem que ter realmente consciência disso. E lembrar que o animal ele precisa passear, ele precisa andar, ele precisa ver outras pessoas. Porque senão ele fica um animal estressado. Lembrar também que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Todos têm que cuidar da própria saúde, porque existe uma coisa chamada espelhamento. O seu animal adoece, às vezes por conta de um estresse que você está passando, um problema que aconteceu ali, que mudou a rotina dele, e uma mudança de casa, às vezes estressa muito.
é um casal que se divorcia, uma pessoa que vem a óbito. Então, tudo isso reflete no animal. As emoções do tutor refletem diretamente no animal. Eu canso de ter animais que chegam lá assim. Essa semana mesmo eu tive um que eu estava conversando com ela e ela me dizendo que o cachorro está com problema de tireoide. Tá com hipotireoidismo e tal. Ela, mas doutora, eu também tenho hipotireoidismo. Então, isso acontece muito, sabe? É incrível. Quando eu digo, ó, ele tem X coisa, eu também tenho. Ou a mãe tem, ou o pai tem, alguém da família tem. Então, energeticamente, o animal ele se liga ao círculo familiar. E ele adoece junto com as pessoas. Muito interessante. É, Não tinha ideia é. disso. Realmente ele capta a energia do ambiente, né? Capta. Então, é tanta coisa, menina, que eu vejo. É tanta coisa que quando a pessoa já chega com o animal. Inclusive, às vezes eles se parecem, sabe? Tem uma semelhança. As pessoas que não cuidam muito bem da alimentação animal é a mesma coisa, sabe? Você vê uma pessoa com um pouco de sobrepeso, o animal chega lá também com sobrepeso. E é difícil, aí já é mais difícil para mim até eu tentar falar com a pessoa de que ele precisa perder peso, já que ela não entende que a alimentação é um ponto importante para ela, ela não vai compreender por que tem que fazer isso com o animal. Todo mundo acha bonitinho, né? Que nem acha criança bonitinha, gordinha. Ah, ele é tão fofinho, tá fofinho e tal, mas tá com sobrepeso, isso no futuro vai acarretar problema. A saúde vai ser impactada, né? Vai. É muito interessante isso que você traz, porque o comportamento, né, do humano vai influenciar diretamente Diretamente. vai refletir diretamente em Vai. como esse animal. E a gente, assim, pelo menos eu que, né, quando criança, eu tive um animal de estimação, teve lá em casa, poucos, porque a gente também morou em apartamento, né, então era um pouco, a gente teve acho que 2 ou 3 animais de estimação. E depois, né, o último foi um cachorrinho na época da TV Colosso. Olha, eu denunciando a minha idade. Priscila, da TV Colosso. Inclusive, o nome da cachorrinha era Priscila. Foi uma poodle que a gente comprou na praia. Uma pessoa passou na praia vendendo. E minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, quero. Minha mãe cedeu e a gente comprou essa cachorrinha na praia. Era uma poodlezinha. E aí a gente viajou, fim de ano, e minha mãe deu para um vizinho que tinha um sítio para levar a Priscila, porque a Priscila ficava justamente o dia todo sozinha em casa. Então a gente chegava em casa e era sapatos destruídos, porque o estresse dela, né? Sim. Ela destruía sapatos, pé de cadeira, pé de mesa, enfim, lençóis, né? Eram almofadas, destruía por conta do estresse. E é isso que eu trago, né? A importância de quem toma a decisão, decide que vai criar um animal de estimação, ter esse contato prévio com um profissional como você. Precisa parar para conversar. Eu sempre estou disposta a conversar sobre isso, né? As pessoas chegam lá no consultório e algumas têm essa consciência de chegar, eu estou querendo comprar, adotar. Inclusive, eu digo, gente, adote, porque tem tanto animal abandonado por aí, sabe? Esqueça esse negócio de raça, tal. Raça é lindo, tal. Você quer comprar, compre. Mas, assim, se puder adotar, você vai dar amor para um animal que está num abrigo não sei há quanto tempo. Tem animais que envelhecem nos abrigos. Sabe? Então, assim, é muito importante as pessoas pararem para pensar o que é que vai acontecer com a vida delas, porque muda quando eles pegarem um animal para criar. Independente se for comprar, se for adotar, é importante conversar com um profissional para poder a gente conseguir esclarecer a eles tudo que vai ser necessário para fazer a manutenção da vida desse animal. No geral, as pessoas te procuram antes de tomar essa decisão ou só quando tem o pepino para ser desenrolado? A maioria das vezes já chega lá já com um cachorrinho ou com um gatinho e nunca criou, ou então é pessoas que já criaram e já sabem, mas é difícil chegar alguém e chegar assim, olha, eu quero saber o que é que vai acontecer comigo porque eu quero ter um pet. É difícil. Eu acho que as pessoas, na verdade, nem têm esse entendimento, né? De buscar essa informação antes. No geral, eu quero ter um pet, passo a ter um pet, e depois que começam a aparecer as situações, as questões que vão em busca de um profissional. Principalmente em épocas festivas, porque eles acham que pet é brinquedo, pet é presente. Cachorro ou um gato, ou um patinho, ou um pintinho, né? Que as pessoas dão no Dia das Crianças. Gente, é uma vida ali. Isso não deve ser dado como presente. A criança, ela vai achar que aquilo é brinquedo. E eu já vi acontecer muito acidente, né? De deixar cair, de maltratar. Porque a criança está ali fazendo as coisas, ela não tem muita consciência do que está fazendo. E os pais não vigiam. Trata aquele animal como um brinquedo. O animal não é brinquedo. O animal é um ser vivo.
Quer um brinquedo? Compra um bichinho, um brinquedo, um pelúciazinho, dá para a criança, porque um dia ela vai cansar e vai jogar lá. E ela vai fazer a mesma coisa com o animal. Eu me lembro que logo, sei lá, na verdade, acho que foi meu filho que tinha 2 ou 3, 4 anos, sei lá, e ele pedia porque pedia um bichinho. Aí um dia eu fui na loja de brinquedo e achei um tal de um robô fish, que era um peixinho que mexia a caudinha assim. Eu digo, pronto, esse vai ser o pet, porque a gente não tinha, né? Assim, eu tenho muito essa coisa dessa consciência, eu não tenho condições, né? Até às vezes eu brinco assim com eles, eu não tô dando conta de cuidar de vocês, ficam o dia todo na escola, então como é que eu vou ter um animal, né, que é assim. A dependência, né, é muito maior porque não vai falar, né? Apesar de ele conseguir passar um entendimento das necessidades, né? Quem é o dono entende, né? Isso. Entende sim. E aí a gente tem que saber escutar. Escutar com o olhar, com as atitudes. E o animal, ele tá estranho, ele agora tá pegando um sapato de fulano. Tem animais que eles pegam as coisas de determinada pessoa na casa. Sobe na cama de fulano para fazer xixi. Só na de dele. uma, né? Né? Quando a roupa tá pendurada no varal, só pega a roupa de fulano. Não pega de ninguém, só dele. Já é um indicativo Já que é tem um alguma indicativo coisa... de que tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Às vezes não é nem fisicamente, não é que a pessoa maltrate, mas energeticamente, aquele animal acaba sente um embate com a energia do outro e que não bate bem, né, por algum motivo qualquer. Tanto que eu sempre digo assim, se um animal latiu, estranhou, não gostou daquela pessoa, você já procure saber como ela é, o que é que está acontecendo, o que é que ela faz, porque algum motivo tem. Não é à toa, não. Eu que uso minhas cartinhas, eu digo assim, as cartas não mentem jamais. Aí você diz, os animais não mentem jamais, né? Não, pode confiar. Qual que seria o maior desafio, Rita, né, que você enfrenta hoje, seja com os tutores, seja com os animais, né? Qual que seria, assim, um grande desafio? A gente passa por desafios todos os dias, porque você lida com as emoções das pessoas, com a expectativa dela. Então, as pessoas que chegam lá com o seu animal doente, que realmente se preocupam, elas estão preocupadas, elas estão sentidas, algumas deixam passar muito tempo antes de tomar uma decisão, ou então usou um monte de coisa em casa, leva para a gente consertar. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes já fez tanta coisa, mas você tem que respeitar aquele sentimento. Você não pode acusar, você não pode culpar, você tem que acolher aquela pessoa e fazer com que ela não se sinta mal por aquilo que aconteceu. A maioria das vezes não é. Um animal adoece porque aconteceu alguma coisa, mexeu no que não devia, comeu um lixo ali, mexeu, não fizeram uma vacina. Ah, mas eu nem sabia que precisava, doutor. É falta de informação. Então, a maior dificuldade é a gente não passar para o tutor insegurança. Ele tem que saber que ali ele vai ter o máximo que a gente conseguir. Nós não somos deuses, não sabemos de tudo, mas nós estamos ali para ajudar, né? Nesse sentido, nessa situação de cuidar do animal de uma forma médica, nós sabemos alguma coisa. Então, eles estão ali procurando a nossa ajuda e nós temos que respeitar isso. Nem todos têm condições de fazer tudo o que precisa. A gente tem que ver que tem um limite. Você não consegue pegar um animal e fazer N exames, não consegue. Mas aí o tutor vai dizer, eu não consigo. Então, vamos tentar ver o que é que a gente consegue fazer para eu tentar te ajudar. E acolher, eu acho que acolher a pessoa que perde o animal ou que está com uma doença incurável, ela está sofrendo também. Então, a gente não pode ser frio, né, você tem que ser uma pessoa, tem que ter empatia com aquilo ali, porque você também é um ser humano e você também tem animal, nós temos animais, nós sofremos com os nossos animais, né? Quando eles morrem, quando eles estão doentes, a gente faz o que pode, mas nem sempre a gente consegue. Então, eu acho que o desafio maior é conseguir dar conforto, segurança ao tutor, para que ele, inclusive, consiga fazer o tratamento que a gente recomenda. E isso é bem importante. Já que a gente trouxe os desafios, né? Qual que seria, assim, o melhor dos mundos? O mundo ideal em se tratando, né, desse cuidado com os animais, em se tratando do entendimento, né, principalmente da sua profissão, do segmento da sua profissão, né? Porque, geralmente, as pessoas... Eu falo assim,
Pessoas não. Eu tinha um entendimento, agora eu tô aprendendo diferente, mas eu tinha entendimento de veterinário é aquele que a gente vai buscar no pior banho dos e casos. tosa. No pior dos casos, quando o animal tá doente, né? No Sim, banho e tosa e na sim. doença, ponto final. Hoje eu já aprendi que não, né? Não, Então, não. qual que seria o melhor dos mundos? Se as pessoas procurassem a gente e pedir orientação, sabe? Procurar ir lá conversar. Olha, eu tô com esse animal. Acontece, mas não é sempre. O que é que eu posso fazer para dar mais saúde, para dar mais qualidade de vida? E a gente explica, ó, existem vacinas, existem tratamentos, se houver necessidade, né, você vai ter que cuidar assim e tal. Seria muito bom se o tutor procurasse se informar. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais informadas, mas às vezes, né, como a internet do jeito que está, existem informações errôneas ou equivocadas ou pouco completas. Então, eu acho que o ideal é sentar, conversar e a gente explicar o básico. Gente, o básico é o principal. Alimentar, cuidar da saúde, fazer manutenção da saúde. Isso aí é o principal. Claro que se o animal tiver uma doença genética, uma coisa assim, a gente não vai conseguir evitar. Mas se a gente cuida sempre, faz aquela manutenção, todo ano você vai lá e faz uma avaliação, como a gente faz no médico, a gente consegue descobrir as doenças logo no início e já consegue dar um tratamento melhor, ou consegue fazer uma manutenção daquela doença se for uma coisa que a gente não vai conseguir curar, porque vai ter coisas que a gente não vai conseguir curar. Então, o melhor dos mundos era se o tutor procurasse se informar com o veterinário e não com o Dr. Google, nem com ChatGPT agora, o né? ChatGPT ou com aquele funcionário da casa de ração. Eles fazem muito isso, sabe? O animal adoece, a maioria deles vai logo na casa de ração. Meu animal tá assim, assim, o que é que eu faço? Aí o cara quer vender. Ele vai lá e vende o que ele quer e às vezes até piora a situação do animal. Às vezes usam medicações inadequadas, ou usam medicações em excesso, e a gente começa a ter resistência bacteriana por causa do excesso de medicamento que é utilizado. Não tem ainda a mesma legislação de ser proibido vender, por exemplo, antibióticos na medicina humana, você só vende com receita médica. Na medicina veterinária, não. Você chega e compra, eles indicam, você compra, então... Ideal, eu sempre digo, pergunte. A gente não vai negar, a gente vai negar fazer uma consulta sem o animal presente, porque tem gente que leva até foto, viu? Se eu trouxer a foto, você consegue me dizer? Não. Eu preciso sentir o cheiro, eu preciso medir a temperatura, eu preciso ver os parâmetros. Não é assim. Então, pergunte que a gente não tem dificuldade de lhe orientar. A gente não vai tratar sem ver o animal, mas orientar a gente consegue, é muito mais fácil. E mais barato, viu? Pois é, né? É aquela história, né? Prevenir é melhor prevenir do que remediar, exatamente. Né? Assim, você faz essa consulta, não é bem a consulta, é essa conversa prévia, essa orientação que não seja, né, para um diagnóstico do animal já, né? Mas a sua necessidade que você falou que também atende online, né? Atende, eu faço telemedicina. Qual que é o caso da situação de ter a possibilidade da telemedicina e de quando é que não tem como? Não tem como, assim. O seu animal tá vomitando, tá com diarreia, tá com algum problema, não tem como eu fazer telemedicina aí. Porque ele precisa ser examinado e provavelmente ele vai precisar de medicação, de exame de sangue e tal. Em que casos a gente consegue fazer a teleorientação? Você está com um animal que já está sendo tratado e você quer uma segunda opinião. É um animal que já tem exames, já tem medicamento, já tem acompanhamento. A gente consegue fazer essa orientação para você. Tá? Até para poder você ter uma opinião diferente de uma outra pessoa. Isso acontece com muita frequência. Né? A da alimentação natural eu consigo, o animal estando saudável. Mesmo assim, eu ainda solicito alguns exames. Às vezes ele já tem os exames. Ou às vezes é cliente meu mesmo de lá do consultório, né? Que eu já fiz exames e tudo, mas aí a gente pode conversar online, fazer essa consulta e fazer esse programa alimentar. Para adequação alimentar, para adequação nutricional, né? Sim, Para esse sim. acompanhamento nutricional, né? E como é que a gente fala de... Até quando a gente fala com a gente, meu Deus, de... Reeducação alimentar. Aí não necessariamente precisa ir presencial, pode ser online. Não, pode ser online. Inclusive, normalmente esses animais já estão sendo acompanhados, né, por outros profissionais, e às vezes eles até sugerem
E aí a gente faz. Inclusive, não é obrigatório fazer alimentação, só a alimentação natural. Existem outras formas de alimentar. Você pode alimentar o animal só com a ração. Ah, doutor, eu quero só ração. Então tá, vamos ver qual é a ração melhor, o que é que adequa à sua necessidade, o que é que vai suprir as necessidades do animal. Ah, eu quero fazer alimentação natural e quero fazer ração. Isso chama-se mix feeding. A gente pode sim fazer alimentação natural e no outro horário fazer a ração. Às vezes o tutor quer dar comida no horário que ele está em casa e dar ração quando ele vai sair. Conseguimos fazer isso? Sim. Aí eu vou precisar dos dados da ração que ele dá, e a gente vai ver gasto energético do animal, necessidade metabólica, para poder a gente adequar aquela ração à comidinha que a gente vai prescrever. Então, tem N maneiras da gente alimentar bem. Perfeito. Vamos usar esse momentinho aqui para você, através da cartinha que você pega aqui, né? Essas cartas não têm significados pré-determinados. Então, você vai pegar uma cartinha, ela tem uma imagem. Eu queria que você dissesse assim, através dessa imagem que você vê, né? O que essa imagem representa para você, seja na sua jornada, seja na sua relação com os animais ou com os tutores, enfim, né? Seja na mensagem que você quer deixar para as pessoas que têm animais. Certo. Aí você mostra a cartinha para aquela câmera, tá? Contemplação. Vamos contemplar a vida. Quando a gente para contemplar, contemplar quer dizer parar, observar e tentar limpar a mente de outras coisas. Então, o que é que a gente tem que fazer? Contemple o seu animal, contemple ele no seu ambiente, veja como é que ele responde aos estímulos da sua casa, da sua vida. É um animal agitado? É tranquilo? Você é agitada? Você é tranquila? Então, contemple ele e você vai conseguir identificar, inclusive, a sua energia, a energia que permeia o seu ambiente. O mundo que você vive reflete diretamente no seu animal. Para isso é preciso contemplar mesmo, parar, olhar, observar. É uma contemplação generalizada, né? Exatamente. Contemplar a si mesmo, contemplar o ambiente, contemplar o animal, contemplar essa relação, né? Entre, né? É que eu digo, vá para dentro de si e observe o exterior, né? Como se você olhasse de dentro, não daqui. Olhe de dentro para fora e veja o que é que está acontecendo na sua vida. Com certeza vai ter uma clareza muito grande das coisas. É como meditar. Maravilha. Para a gente finalizar, o que você pode completar? Como você pode completar a frase, né? Seja para os tutores, para os mães, pais de pet, ou para profissionais, né? Colegas. Quando você pode ser mais quando, né? Completa essa frase pra gente. E aí você direciona como você quiser para completar. De modo geral, né? Você pode ser mais quando você se dá oportunidades, quando você enfrenta desafios. Enfrentar desafio é uma coisa boa. Estar aqui hoje para mim é um desafio. Eu aceito todos. Então, assim, aceite os desafios que a vida te oferece, aproveite as oportunidades. É muito importante você aproveitar oportunidades. Às vezes, você aproveita uma oportunidade e isso te traz um engrandecimento futuro tão grande que você pensa, nossa, se eu nunca tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui agora. Então, assim, enfrente as coisas, né? Sempre com calma, parar para pensar. Tem que ter consciência do que você pode e que você pode sempre mais. É só você se programar e se dar a oportunidade de crescer e melhorar. Maravilha. Só para finalizar, para as pessoas que têm pet em Salvador, né? Onde e como elas podem te encontrar, ir lá, levar o animal para fazer essa consulta, essa avaliação, né? Para quem não está em Salvador também, como elas podem te encontrar para essa avaliação, para essa orientação online? Meu Instagram é Rita Araújo, uma só do ritaparaújo.vet. E lá no meu Instagram eu coloco algumas informações, é um Instagram profissional, tá? Eu trabalho em Piripiri, eu tenho um consultório veterinário lá em Piripiri. O nome é Pets e Vets, consultório veterinário. Estamos num subúrbio a
34 anos, graças a Deus. E sempre trabalhando e sempre tentando dar amor, qualidade de vida, carinho para os nossos pets. Então, vocês me encontram lá. Maravilha! Esse foi mais um Você Pode Ser Mais. Espero que, se você tiver cães ou gatos, procurem Rita Araújo, que ela vai conduzir muito bem o seu animal para que ele tenha mais vida saudável pela frente. Com todo prazer. Muito obrigada, Rita. Eu que agradeço.